O seu DNA está sofrendo neste momento e desde há muitos séculos um ataque espiritual. Mas o que significa isso? Significa que há muito tempo atrás um povo veio de fora para este continente, para este planeta Gaia, interessado na nossa potencialidade, na nossa inteligência, na nossa capacidade e em tudo aquilo que a gente, através do tempo e da evolução, pudéssemos desenvolver. E tinha também aqui metais preciosos, principalmente o ouro, que era muito interessante para algumas tecnologias desse povo de fora, ok? Então, qual foi a solução? Temos, né, 28 fitas no nosso DNA. Imagine que cada fita tem milhões de potenciais dentro do nosso genoma, né, da nossa capacidade construtiva e realizadora e inteligente. Mas esse pessoal adormeceu 26 fitas e nos deixou apenas com 2 fitas. E a partir dessas 2 fitas, nós começamos a andar, a construir, geração após geração, apenas a partir do ego. Desenvolveu-se então o poder, a competição, a corrupção e assim todos estes sentimentos vis, né? Nós começamos a trilhar um caminho ao decorrer das eras, baseado na competição, poder e corrupção. E no início disso tudo, né, nós fomos fortes mãos de obra para esse povo, na extração desses metais, né, e na desenvoltura que tínhamos a partir do adormecimento do nosso DNA de servir. Então, eles construíram uma matrix, construíram um sistema com os nossos DNA adormecidos. Nós começamos a endeusar esse povo e seguir como um rebanho todas as ordens que eles comandavam. E assim criou-se as eras, a roda de Sansara, que é o processo de reencarnação, com a perspectiva de evoluir, de conseguir a cada experiência despertar parte desse nosso DNA adormecido, dessa nossa consciência, através das sucessivas reencarnações. E então nós nos fixamos num padrão de escravo, de servir, aonde com o passar dos séculos, apenas uma minoria, comandadas por estes seres, começaram a mandar, a serem donos e proprietários do mundo. O poder em todos os seus âmbitos centralizou-se nas mãos de uma pequena minoria, aonde nós, o rebanho, fomos domesticados a seguir um padrão de comportamento e de servir, a troco de migalhas
esperança e ainda servíamos ajoelhados. Uma metáfora. Com gratidão, servíamos na esperança de sermos premiados por Deus. E aí é que começa toda uma história aos quais somos escravos, fomos escravos, às quais fomos condicionados e preparados tecnicamente através de uma tecnologia desse povo de fora a servir, a sermos escravos das suas vozes, a sermos escravos e quando recebemos algumas migalhas, ainda agradecemos a Deus como se estivéssemos sendo abençoados. Isso em um nível material, em um nível de experiência humana. E com isso perdemos a nossa capacidade de premissa de sermos co-criadores reais com tecnologias, com capacidades nata à nossa essência. Perdemos toda a capacidade de sermos donos do nosso próprio destino. E começamos a viver vidas pós-vidas a troco de migalhas, na esperança de um povo, né, mais desperto, na esperança de que uma vida após outra pudéssemos relembrar as nossas potencialidades, a nossa grandeza, a nossa essência e a nossa semelhança com o Criador. Uma das coisas que aconteceu com esse adormecimento dos nossos DNAs foi o esquecimento, o véu do esquecimento. Por isso que uma vida pós outra, muitas vezes encarnação pós outra, mais outra, nos fazia patinar na lama. Porque perdíamos a encarnação, porque não lembrávamos o que estávamos aqui para fazer. Por que estávamos aqui e o que viemos fazer. Então, os reajustes que precisavam ser feitos, os despertares que precisavam acontecer em cada um de nós, dificilmente acontecia. E às vezes saíamos daqui com uma bagagem e voltávamos com mais 2 bagagens. Isso significa o adormecimento do nosso DNA. Isso significa que esta roda de samsara, esse processo de encarnação pós-reencarnação, muito pouco nos ajudou a evoluir. Mas evoluímos. As duras penas. Porque estávamos esquecidos do nosso propósito a cada encarnação que vivemos aqui na Terra. Salvo algumas pessoas, salvo alguns seres estes que tinham despertado com mais facilidade. Detalhe, esse povo todo, né,
que se interessaram nos nossos potenciais, tanto os físicos como emocionais e intelectuais. Eles tinham muita tecnologia, eles tinham muitas formas, muita intelectualidade e mecanismos adiantadíssimos em tecnologia para modificar as coisas dentro da experiência humana, modificar tudo e fazer da forma que eles quisessem. Claro, né, que num nível superior, o nível do nosso Criador de tudo que há, houve uma permissão para que isso acontecesse. Inclusive, esta permissão foi do nosso próprio espírito, em querer experienciar essa experiência no planeta Terra, essa experiência humana. Então, houve uma permissão da nossa genuína premissa espiritual, sabendo o que pudesse acontecer. Mas, logicamente, que depois esqueceríamos. Mas teve o seu aspecto importantíssimo, que foi o provocar da evolução. Redescobrir as coisas, redescobrir as nossas potencialidades e o nosso poder pessoal de criação e manifestação. Então, tudo tem um propósito. E voltando aqui, esse povo tinha uma tecnologia muito grande, tinha formas de alterar a experiência humana, as manifestações aqui do planeta, a ordem da natureza, os ciclos, o tempo, e fazer do jeito que eles queriam. Então, nesse aspecto, eles tinham uma evolução muito grande. Mas no aspecto moral, emocional, eles eram definitivamente burros. Tinham como se fosse um retardamento emocional. A capacidade de sentir, de ter emoções, eles não tinham. E eles se interessaram num segundo momento por esse sentimento dos humanos, por esse sentimento desenvolvido pelos humanos, mesmo depois de alterar, de adormecer o nosso, grande parte do nosso DNA, nós ainda tínhamos esse aspecto peculiar de ter sentimentos e vivê-los nos seus extremos, com toda a intensidade, no conceito da emoção. Lindo isso, né, gente? E eles, então, começaram a perseguir e invejar, literalmente, esta capacidade que nós temos de amar, de sentir. E eu diria até pelos extremos, não só de amar, mas também de odiar.
Porque a emoção, ela diz respeito aos extremos. E toda quanto é atitude tomada, toda ação tomada por esses dois extremos, amor e ódio, está aí compactada nesse mistério até então para eles do sentir, do emocionar, do amar, do odiar, porque eles eram totalmente burros, totalmente inconsciente dessa grandeza que somente os seres humanos, ainda depois de alterados geneticamente, conseguir manter-se experienciando a vida humana pelo prisma dos sentimentos. Fabuloso isso. Mas com essa alteração do nosso DNA, que está diretamente ligado ao nosso sangue, à nossa tipologia sanguínea. Por eles serem burros, eles manipularam essa genética com grande inteligência em tecnologia. Eles manipularam essa genética, mas seguiam um manual. E esse manual dizia de forma objetiva como alterar a níveis do nosso DNA, a níveis genéticos e da tipologia de sangue. Por isso que nós temos hoje as tipologias, né? Hoje classificada como sangue A positivo ou negativo, O positivo ou negativo, AB, EH, enfim. Nós temos as tipologias classificadas atualmente dessa forma. E as alterações foram feitas baseada apenas no manual sanguíneo, na genética. Por isso que você padece do que padece. Uma outra pessoa padece em um aspecto diferente do seu. As pessoas A positivo, por exemplo, A negativo também, se preocupam muito com a opinião dos outros, em estarem politicamente corretas, em dar o melhor de si para ser bem aceito, dar o melhor de si para ser reconhecido. Por isso que as pessoas de sangue A, positivo ou negativo, se preocupam muito com a opinião alheia, se preocupam muito em agradar o outro, se preocupam muito em estarem bem aceitos. E é aí que está o BO. O que é diferente esses ataques para as outras tipologias de sangue? Quando você sabe qual é a sua deficiência, como eu falei aqui do sangue A. Quando você sabe as suas deficiências e você consegue modificá-las,
de forma a mudar o seu comportamento, a limpar o seu emocional, a vasculhar e acordar a parte do seu DNA que te faz livre, que te liberta destas imposições internas que você se coloca como um ser social também. Essa manifestação errônea e limitante na sua personalidade. Por isso que você padece do que padece. Por isso que as coisas para você é fisicamente estressante. Por isso que as coisas para você é extremamente difícil. Porque você está encaixotada em um padrão de limites que foi colocado na sua consciência e na sua percepção de manifestação da sua realidade. Se você gostou, por favor, compartilhe esse vídeo, siga para a continuação desse assunto. Ainda vamos falar do sangue A, ainda vamos falar dos outros tipos sanguíneos e do que eles padecem e do que precisam melhorar. Se inscrevam nesse canal, compartilhe essa informação, que a partir do momento que você começou a pensar sobre isso, você começa a escrever a sua euforia, a sua libertação e começa a manifestar no seu mundo realidade que você deseja. Beijo de luz.